Fechou? Pessoal, então, fechar aqui a ideia de proporcionalidade e razoabilidade, fazendo essa distinção, certo? Razoabilidade é adequação à finalidade, certo? Proporcionalidade é proibição de excessos. Excesso. Professor, para finalizar, a proporcionalidade, divisão da proporcionalidade. Isso já foi cobrado em algumas provas de concurso. Então, o princípio da proporcionalidade, ele pode ser dividido, na verdade, ele está dividido, pessoal, em três princípios. Três princípios. Quais são eles, professor? Ó, a necessidade, certo? A adequação, deu espaço, necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito. Necessidade, adequação, deu espaço, proporcionalidade em sentido estrito. O que é a necessidade, professor? O que é a necessidade? Coloque do latim. A atuação administrativa deve ser pautada no meio menos gravoso para o particular. A atuação da administração deve ser pautada no meio menos gravoso para o particular. Adequação significa o quê, professor? A medida adotada, a medida adotada deve ser adequada para atingir a finalidade. A medida adotada deve ser adequada para atingir a finalidade. E o que é proporcionalidade em sentido estrito? É a junção dos dois, pessoal. É a junção dos dois. Proporcionalidade em sentido estrito é meio menos gravoso, medida efetiva. Bom, essa é a ideia. Fechamos? Ó, cuidado com esses dois princípios, certo?
segurança jurídica e proporcionalidade. Na verdade, três, né? O princípio da razoabilidade. Fechou? Pessoal, sobre regime jurídico administrativo, alguma dúvida? Beleza? Ó, veio uma questão aqui na cabeça que eu acabei lembrando que caiu uma prova do FCC. Foi para uma prova de carreira jurídica, mas vai que ele invente. Lá no princípio da legalidade, nós abordamos aí alguns aspectos, né? Primeiro, não vou errar o princípio da legalidade para o particular e o princípio da legalidade para o agente público. Tranquilo aí? Pessoal, legalidade e reserva legal tem diferença, né? Expliquei. A legalidade é ampla. Por exemplo, a administração obedecer a um ato normativo, a uma portaria, a um regulamento, a um decreto. Ele está obedecendo à legalidade, porque legalidade para a administração pública é em sentido amplo, beleza? Já a reserva legal, não. A reserva legal é obedecer exclusivamente à lei em sentido estrito. O que é lei em sentido estrito, professor? Os atos administrativos, ou melhor dizendo, os atos emanados pelo Poder Legislativo. Beleza? Beleza. Pessoal, se a questão ela perguntar, veja, é sobre legalidade. Busca um espaçozinho aí. Se a questão ela perguntar sobre isso daqui, ó, deslegalização ou deslegificação. Essa expressão. Já ouviram falar sobre ela? E aí? Deslegalização ou deslegificação. Primeiro, pessoal, vocês vão responder que a deslegalização ou deslegificação é uma prática permitida, certo? Agora tem um requisito. Desde que não importe prejuízo para direitos fundamentais. Permitida. Ó, professor, e o que é a deslegalização ou a deslegificação? Primeiro, nós entendemos que pode, né? Que a deslegalização, ela é permitida. O que que seria essa deslegalização? Coloca assim: consiste na possibilidade de retirar a regulamentação de uma matéria. Consiste em retirar a possibilidade de retirar a regulamentação de uma matéria
da lei, da lei para um ato normativo para um ato normativo inferior. Retirar a regulamentação de uma matéria da lei para um ato normativo inferior. Bom, professor, não entendi essa parada, não. Vou dar um exemplo, pessoal, para vocês entenderem. O artigo 7º, melhor dizendo, o artigo 7º, inciso 4. Ó, o artigo 7º, pessoal, inciso 4, ele vai tratar do salário mínimo, certo? Ô, professor, o que é que eu vou lembrar acerca do salário mínimo? A Constituição diz assim, ó, que o salário mínimo regulado em lei deverá atender às necessidades com saúde, educação e por aí vai, certo? O fato é, pessoal, que a Constituição disse assim, ó, que o salário mínimo ele precisa ser regulamentado por lei. Ou seja, o aumento do salário mínimo, diz a Constituição, tem que ser por lei. Só que o STF disse que o salário mínimo pode ser aumentado por decreto do presidente. Quando isso ocorre, quando uma matéria deveria ser regulamentada por lei, mas ela passa a ser regulamentada por um ato normativo, está ocorrendo o fenômeno da deslegalização ou deslegificação. Fechamos? Dúvidas? Beleza? E aí, pessoal? Quantas folhas de resumo? 5 folhinhas. Bonitinho o material. Como é que tá? Primeiro assunto, direito administrativo, matamos na íntegra. Fechou, professor? Fechou. Vamos responder as questõezinhas para finalizar. Ó, o regime jurídico administrativo é informado pelas regras e princípios. Estes que estão previstos no ordenamento jurídico de forma expressa ou implicitamente. Beleza. Tem-se como princípio implícito. Qual é o princípio implícito? E a alternativa correta. Veja que o FCC está cobrando não só o princípio, mas a aplicação. Moralidade eu já marco falso.
Eficiência eu já marco falso, porque não são princípios implícitos. A autotutela, segundo o qual a administração pública pode revogar seus atos e contratos eivados de vícios de ilegalidade. Pessoal, vício de ilegalidade ou de legalidade resulta anulação do ato administrativo. Letra C diz assim: supremacia do interesse público que autoriza a derrogação. O que é derrogação, professor? Revogação de uma norma legal para atendimento de interesse da administração pública em detrimento de interesses privados. O princípio da supremacia do interesse público não autoriza a revogação de uma norma. Nenhum princípio vai se sobrepor aos demais. Por isso que o gabarito é a letra E. Indisponibilidade do interesse público com base no qual não é dado à administração pública transigir sobre seus interesses, salvo previsão legal. E o último, e a última questãozinha aqui dos princípios. Qual é o princípio, professor? Segurança jurídica que passou a constar de normas infraconstitucionais, inclusive a lei de introdução às normas do direito, com vistas a preservar o máximo possível as situações apreciadas e já praticadas. Essa é a ideia de segurança jurídica. E tem previsão na LIDB, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que inclusive nós vamos estudar, tem previsão sim, professor. Previsão expressa. Motivação obrigatória em todos os atos. Isso daqui vai ficar mais claro quando a gente estudar lá atos administrativos, pessoal. Não confundir motivação com motivo. Todo ato administrativo ele pressupõe um motivo. Nem todo ato administrativo pressupõe, exige uma motivação. Então, a motivação ela não está em todo e qualquer ato administrativo. Eficiência, apesar de não constar expressamente, falso. Supremacia do interesse público que permanece prevalecendo sobre os demais, nenhum princípio prevalece sobre os demais. Indisponibilidade do interesse e dos bens públicos que segue estabelecendo como regra absoluta a manutenção do patrimônio público e a vedação de interferência para o privado, gratuita ou onerosamente. Pessoal, a indisponibilidade do interesse público e dos bens, não, porque alguns bens públicos eles podem sim ser disponíveis, certo? Tá falso. Gabarito, letra A de avião. Fechamos? Dúvidas, galera? Dúvidas? Beleza? Primeira aula online vencida, primeira batalha vencida. Ó, eu vou criar com vocês primeiro a base teórica, porque nós temos tempo ainda. E aí depois a gente vai voltar fazendo revisão geral com resolução de questões. Por enquanto, a nossa aula será assim. Nas próximas, nós teremos mais questões discutindo aí teoria e questão. Mas é necessário criar com vocês um resumo básico. Certo? Dúvidas? Ô, professor, me dá um exemplo, por favor, de indisponibilidade do interesse público. Indisponibilidade do interesse público. Licitação pública, mano. Veja, quando a administração vai contratar um serviço, uma obra, né? Vai adquirir um bem, ela pode colocar, o administrador público pode colocar os seus interesses privados, escolhendo qualquer fornecedor em detrimento do interesse público? Não. Não. Então, sempre tem essa ideia. A indisponibilidade do interesse público está associada à impessoalidade, obediência à lei. Todas as vezes que houver algum limite, algum filtro à atuação administrativa, sempre
orientando o administrador público a buscar o interesse público. Essa atuação será decorrente da indisponibilidade do interesse público, direta ou indiretamente. No caso da licitação, além da impessoalidade, também tem ali o princípio da indisponibilidade do interesse público. Fechou? Dúvidas, pessoal? Dívidas? Então, finalizamos aqui, Eduardo. Conseguiu gravar todos os blocos? Positivo. Assim que você puder, Eduardo, converta, coloque lá na Na descrição, descrição. né? Aí você coloca Certo. na ordem, aula um parte um, aula um parte 2, aula um parte 3. Na próxima aula nós já não teremos mais essa interrupção, que eu vou atualizar o plano do Zoom aí para que tenhamos sequência na aula. Certo? Pessoal, fechou? Então, beleza. Nós vamos ficar em regra nesse horário aí, viu? Começando entre 7h40, 7h50, indo até as 21h30, até as 22h, a depender do assunto para a gente concluir, certo? Se houver necessidade de colocar um pouquinho mais tarde, eu vou avisar vocês, ok? Próxima aula é quinta, né? Próxima aula, quinta-feira, certo? Poderes da administração pública. É o segundo assunto, certo? Então, forte Beleza. abraço a todos e até a próxima aula.